Bom dia, Breno. Bom dia, Kelly. Bom dia, Natália. Então, eu vou selecionar as questões para a gente, né? Vou mandar para vocês hoje. Eu estou aqui no portal do SAS e eu estou fazendo uma busca, né? Dos nossos assuntos que nós vamos trabalhar hoje. Se vocês pararem para analisar, então, olha só. Nós estamos dentro de Físico-Química, já acabamos geral. Tá? Nós já acabamos geral. Bom dia, Natália. Já acabamos a geral, né? Então, tá falando todas essas. Isso aqui, ó, falta gases, né? Mas se eu colocar para vocês, ó, gases, ó, pensando em Enem, ó, uma questãozinha só, ó. Então, mas eu vou falar. Tá aqui, mas também tá lá na física também, a mesma ideia. Nós já falamos todos esses processos aqui, tá? Então, quando a gente pensa em soluções, dentro de físico-química, então nós temos que trabalhar as concentrações, densidade, diluição, mistura com e sem reações, solubilidade, curva de solubilidade, foi nossa aula de ontem, vamos dar uma sequência, depois a gente vai falar de concentração, soluções propriamente dita e titulação, ou titulometria, que tem uma questãozinha só. Aqui eu estou pegando a questão do Enem, tá vendo? Então vamos pegar só que nos interessa, que eu vou mostrar para vocês. Ó, em 2009 não teve nenhuma. Não sei se vocês estão conseguindo, né? Em 2009 não teve nenhuma. Em 2010, duas. Vou deixar selecionado 2009. 12, ó, 9 nenhuma, 10 duas. 2011, 4. É duas, quer dizer, uma em 2012, uma em 2013, duas em 2014, uma em 2015, uma em 2016, duas em 2017, estamos com 11. Uma em 2018 e mais uma em 2019. Então, a média de questões que envolve soluções no Enem é em torno de uma questãozinha. Então, vai cair uma questãozinha lá para a gente, tá? Hoje não vai ter muito, né? Então, eu tenho 13 questões desses assuntos e eu vou... ó, coloide, vou colocar aqui coloide, ó. Ó, não caiu nenhuma, então não tem... Só entender que existe e qual é a classificação, mas não precisa se aprofundar em coloides, tá claro? Então, nós temos 13 questões do Enem de 2009 até agora, são as questões que eu vou mandar para vocês, tá? Então, hoje, eu faço download dessas questões, mando para vocês, tá claro? Depois, claro, a gente vai selecionar, então depois a gente vai vir em termoquímica, aí eu vou só selecionar. Em termoquímica, então tem quantas questões? Ó, 11 questões, tá? Depois cinética, cadê cinética? Tá aqui em cima, ó. Cinética química, ó, depois de termoquímica, ó, duas questõezinhas só. Sim? Depois de cinética, a gente vê equilíbrio químico. Aí, equilíbrio químico ou equilíbrio iônico, ó, 5 questões, mas só que aí tem pH, pOH, pKa, pKb, pKw, ó, duas questões. Entra propriedades, produto de solubilidade também, né, que é KPS, que é dentro de equilíbrio químico, ó. Tem uma questãozinha disso,
Tá vendo as questões, como é que nós estamos dividindo? Né? Então, se eu fosse pegar de 2009 até agora, se eu fosse selecionar todas, deixa eu selecionar todas dentro de físico-química, todas. Olha só para mostrar para vocês antes de nós começarmos a nossa aula. Tudo que tem dentro, ó, selecionei tudo. Ó. Tem quantas? 66 questões. Dá para a gente fazer uma ideia, né? Então, se eu tenho de 2009 até agora, foram 11 provas, correto? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 11 provas. Então, quer dizer que eu tenho 6, na minha prova de 15 questões, 6 questões são de físico-química. A gente pode até fazer depois eu já fiz, eu mando para vocês, no final de físico-química, qual é a distribuição. Se eu colocar geral aqui, ó, eu vou tirar todo de físico-química, geral. Então, ó, geral 46, físico-química 66. Vamos colocar orgânica. Eu vou tirar aqui, ó. Vou colocar só orgânica. Opa. Só orgânica. Não fiz merda, né? Eu desconfigurei Enem 50, né? 50 questões de orgânica. Vamos pegar aqui, ó. Enem de quanto? 2019, 2018, 2017. Então, essa é a minha proporção. Se vocês entenderem, então, é como se eu tivesse, né? Se eu tenho 11 provas, então eu tenho um torno de 6 questões de físico-química, 4 de geral, 4 de orgânica. É a média do Enem. Essa é a ideia. Essa é a ideia que vocês têm que ir para o Enem. Então, eu vou ter mais questões de físico-química e vou ter geral e orgânica ali, 4 questões cada. Ah, professor, não está dando 15. 15 é porque vem aquela questãozinha de meio ambiente, aquela questãozinha falando, às vezes, que te responde com conhecimento de biologia, com conhecimento de física, ou conhecimento, aquela questão que é mais interdisciplinar, né? Aquela questão que tem aquele, que você consegue resolver ela sem especificamente ter o conhecimento de química, né? Ó, se eu colocar aqui, vou tirar aqui, ó, tá vendo, ó, estão vendo como é que uma questãozinha de meio ambiente por ano. Essa questãozinha para chegar às 15. É aquela questão que a gente não sabe se ela é realmente de química, vou mostrar para vocês, ou se ela é de física, ou se ela é de biologia. Olha só, meio ambiente e poluição. Essa questão foi a questão do ano passado. Ó, tá vendo? Ó, algumas toneladas de medicamentos para o uso veterinário são produzidos por ano, os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo. Aí ele falou assim: ó, qual é a ação que minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Não estou falando de recurso hídrico. Bicho, isso tem a ver com biologia, tem a ver com conhecimento geral. Tá vendo como é que é essa questão? É aquela questão que eles falam assim: olha, essa questão aqui é aquela questão mais interdisciplinar que existe na prova do Enem. Vou mostrar outra para vocês. Ó, a questão de 2014. Ó, o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Você está vendo aqui, ó? Com conhecimento de biologia você responde, com conhecimento de química como que você responderia. Então aquela questão muito interdisciplinar é o que vai vir em torno de uma questão por ano. Estão me entendendo? E que isso vai oscilar em torno de uma. Estou mostrando para vocês como é que nós vamos distribuir os nosso foco, né? Como é que eu vou focar como, professor? Para o Enem. Você viu como é que foi bem distribuído? Ó, 4 questões de geral. Vou focar em que em geral? Separação de misturas, propriedades, solubilidade, ligações intermoleculares, como eu já falei para vocês que é importante, né? Cálculos estequiométricos, isso é geral. Professor, precisa ficar muito preso lá à distribuição eletrônica? Não, porra nenhuma, não, nada disso. Separação de misturas, solubilidade das substâncias, então tem que pensar em solubilidade, tá? Solubilidade, estequiometria. Focou isso lá, você vai ter lá dessas 4, 3 estão nesse bolo, tá?
Quando eu for focar em orgânica, o que nós vamos trabalhar com orgânica? O que eu tenho que saber de orgânica? A parte introdutória de orgânica, isomeria e reações. Já das 4, eu já mato 3. Tá? E dentro de fisicoquímica, se você aprender... agora, a fisicoquímica ela é bem distribuída, porque eu tenho que saber soluções, tenho que saber termoquímica, tenho que saber equilíbrio e eletroquímica. São esses 4 pilares aí. Aprendeu, vai embora. Tá, gente? Esse é o caminho. Não tem muita matéria para estudar. Tem muita matéria se você ficar pensando em acertar as 15. Mas se você, professor, eu quero focar em 10. 10 questões de química, para mim tá ótimo. 10 questões. O que eu preciso estudar só para eu acertar 10 questões? Vamos lá. Está 10. Separação de misturas. Separação de misturas. Polaridade da substância, ver se ela é solúvel, se ela é insolúvel em água, se ela é polar, se ela é apolar. Ligações intermoleculares e estequiometria. Aí você mata 3 questões. 3. Fisicoquímica. Fisicoquímica, soluções, termo, equilíbrio e elétron. Aí você mata mais 4 questões. Já foram para 7. Orgânica, a parte de introdução de orgânica, que é aquela classificação das cadeias, aquelas propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos, isomeria e reações. Aí você mata mais 3 questões. Ou seja, você tem 10 acertos em química, certeiro, de 10 para 11. Tá? Essa é a prova do Enem de Química. Seguir esse espaço aí. Quando eu falo não estudar tudo, não vamos você não estudar tudo. Foca nisso que eu te falei. Foca. Volta, professor, eu vou revisar geral. O que eu vou revisar de geral? Eu vou revisar ligações químicas, ligações intermoleculares somente. Então, ligação iônica, ligações intermoleculares. E as suas influências no ponto de ebulição, né? Polaridade das moléculas e sua influência na solubilidade, separação de misturas, depois cálculos estequiométricos. É revisar isso aí. A prova do Enem não será em maio, tá, gente? Anota o que eu estou falando aí. Essa prova do Enem vai ser em janeiro, fevereiro. Anota o que eu estou falando. Tá? Anota o que eu estou falando. É só trocar o ministro aí, vocês vão ver para onde vai ver essa prova. Depois vocês falam que eu estou falando, não. Janeiro ou fevereiro. Se tivesse uma aposta aí, eu ia apostar janeiro. Mas não tem, né? Então, beleza. Eles querem que a prova janeiro ou fevereiro, no máximo. Tá? Dezembro não tem como, então, estourando fevereiro. Galera, é para revisar isso aí. Então, vamos lá. Lembra que eu falei na aula passada para vocês sobre as nossas curvas de solubilidade? Aqui, gente, aqui é interpretação de gráfico. Então, vamos supor que esse cara quer que ele conta uma história para a gente. Eu vou mandar os exercícios para vocês. Gente, ninguém me perguntou sobre exercício de cálculos estequiométricos. Vocês fizeram, não fizeram? Né? Como é que está aí a rotina de vocês? Eu preciso que vocês façam os exercícios. Gente, a pré é assim, como que funciona a pré? Você tem que ter a aula expositiva, você vai lá, faz exercícios. Quando garrar, procura o professor. Diferentemente dos anos anteriores, a gente está... Eu estou com atenção com vocês, então é só vocês me procurarem. Professor, não entendi, resolve isso para a gente. Tá? Resolve isso para mim. Então, galera, vamos supor que eu tenho, né? O cara me deu uma informação, aí eu preciso descobrir, ele fala, sempre ele vai falar em que temperatura que acontece aquela determinada solubilização. Vamos entender o seguinte, só para a gente poder passar pela matéria. Vamos entender que ele falou que ele preparou uma solução de dicromato de potássio a 70 graus Celsius. Então, eu vou pegar de 70, vou subir até eu chegar no gráfico. Cheguei no gráfico do dicromato de potássio. Está ali. Então, se você analisar, está bem próximo de 60 gramas, não é isso? Então, o que isso quer dizer para a gente? Quimicamente, isso quer dizer o seguinte, Jonas, galera, que a 70 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade daquele sal
é igual a, ó, seria 58, vou colocar 60, tá? 60 gramas para cada 100 gramas de água. Então, esse gráfico serve para a gente só analisar isso aí. Suponhamos que eu fiz o seguinte, olha só, vamos entender agora. Suponhamos que eu tenho aqui um recipiente, né? Um recipiente. Só que nesse recipiente, galera, eu não coloquei ele completamente cheio de água, não. Ele vai falar para a gente quanto que ele colocou. Então, vamos supor que eu tenho um recipiente aqui, coloquei uma determinada quantidade de água aqui dentro, né? Vou falar para vocês quanto que eu coloquei de água. Então, suponhamos que eu tenha aqui dentro 50 gramas de água. E essas 50 gramas de água estão a 70 graus Celsius. Aí o que eu fiz? Eu adicionei aqui dentro esse sal. Só que eu coloquei, sei lá, 32 gramas desse sal. Aqui dentro, 32 gramas do dicromato de potássio, K2CR2O7. Eu coloquei ele aqui dentro. K2CR2. Coloquei ele aqui dentro. Aí, suponhamos que eu fiz o seguinte. Coloquei 32 gramas dele aqui dentro, a 50 graus Celsius. Vou colocar menos, né? 32, só para pensar assim, que eu vou colocar... Só para ficar completamente solúvel. Vamos colocar 28. Coloquei 28 gramas do dicromato. Coloquei aqui dentro. Aí agora, eu fui fazer o seguinte. Eu vou resfriar esse meu sistema. Vou resfriar ele. Então agora eu fiz um resfriamento. Suponhamos que no texto vai dizer isso para a gente. Nós fizemos um resfriamento. Esse nosso resfriamento, então continuo com a mesma quantidade, não mudei nada, né? Só resfriei. Então eu resfriei isso para... Vamos pegar o dicromato aqui. Para 30 graus Celsius. Então agora houve um resfriamento e esse resfriamento agora eu estou com a 30 graus Celsius. Então agora continuo com a mesma quantidade de água, só que agora minha temperatura vai ser 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. O que os exercícios normalmente perguntam? Eles perguntam para a gente qual vai ser a massa do dicromato que vai precipitar, que vai para o fundo. Eu fiz um resfriamento, então aqueci, eu preparei a solução, só que esse resfriamento não foi controlado, então não posso pensar em solução supersaturada, não posso pensar nisso, tá? Então ele quer saber o seguinte, qual é a massa de precipitado que vai formar aqui no fundo? Essa é a ideia. Então você vai pensar o seguinte, você pode fazer uma regra de 3, porque aqui eu tenho 50 gramas, aí ele poderia colocar 200, 300, 400, aqui está para 100. Então você sabe que em 100 gramas de água, né, você consegue solubilizar, ó, em torno de 60 gramas. Se você colocar 50 gramas, você vai conseguir solubilizar 30 gramas do sal. Então você sabe que 28 gramas está completamente solúvel. Então aqui eu fiz uma solução. E é uma solução insaturada, porque para ela ser saturada, ela teria que ter 30 gramas. Ela só tem 28. Aí a gente resfriou para 30 graus Celsius. Agora vamos ver que a 30 graus Celsius, ó, 30 graus Celsius para aquela substância, esse gráfico verde aqui, ó, eu estou falando dos K2CR2O7, vamos pensar aqui em 30 graus, eu vou ter aqui em torno de 20 gramas. Se eu tenho 28, só que você tem que entender que é 20 gramas para cada 100 gramas de água. Então quer dizer que se, essa é a nossa analogia, se quando eu tinha 100 gramas de água, nessa temperatura de 30 graus Celsius, eu consigo solubilizar 20 gramas, se eu só tenho a metade da quantidade de água, então eu vou conseguir solubilizar metade disso. Não mais 20, mas sim só 10 gramas do sal é solúvel.
Então, se eu adicionei 28, 18 gramas vão para o fundo. É que eu chamo de precipitado. E qual é a massa desse precipitado? 18 gramas. Então, os exercícios de curva de solubilidade, eles normalmente trabalham com isso, tá? Com essa ideia de qual é a massa de precipitado, né? Qual é a massa que não vai ser solúvel, qual é o corpo de fundo. Eles fazem aquecimento ou resfriamento. Essa é a ideia de vestibular, tá? Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que, vamos pegar aqui o brometo de potássio. Se eu preparo uma solução e a concentração, suponhamos que eu fiz uma solução de brometo de potássio a 100 graus Celsius, eu conseguiria solubilizar, ó, quase 110%. Se você pegar aqui, ó, e vir para cá acima de 100. Se eu coloquei 90, então aqui, ó, A é uma solução não saturada ou insaturada. Se ela está exatamente sobre o gráfico, ela é uma solução saturada. Se ela está acima do gráfico, eu trabalho com gráfico vermelho, tá? Brometo de potássio. Se está acima do gráfico, aí depende do enunciado. Mas essa solução ela pode ser uma solução supersaturada se ela não tiver corpo de fundo. Se não tem precipitado, se o exercício falou que não tem precipitado, é uma solução supersaturada. Agora, se o exercício fala que tem corpo de fundo, que é esse meu precipitado, é uma solução saturada com corpo de fundo. Então, tem que ter cuidado para classificar isso. Então, A seria uma solução não saturada. B seria uma solução saturada, porque está exatamente em cima do gráfico. E C poderia ser classificado como uma solução supersaturada se o enunciado nos levar a entender que não há precipitado, que não há corpo de fundo, então eu tenho uma solução supersaturada. Ou, se o exercício nos fazer analisar que existe um precipitado, então aí eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Tá? Galera, todo gráfico que for crescente, a minha solubilidade ela é facilitada com o aumento da minha temperatura, então quer dizer que é uma solubilidade endotérmica. Todo gráfico que for decrescente, que é menos comum, é uma solubilidade exotérmica, quer dizer que o aumento da temperatura dificulta a minha solubilidade. Gráficos crescentes, solubilidade endotérmica. Gráficos decrescentes, solubilidade exotérmica. Essas inflexões que o gráfico dá, tá vendo que tem gráfico que sofre umas inflexões? Essas inflexões do gráfico têm a ver com a perca da molécula de água. Às vezes são sais hidratados que, ao sair moléculas de água, eles vão sofrer inflexões, alterações nos seus coeficientes de solubilidade. Eu até coloquei isso aqui no texto. Deixa eu apagar tudo aqui. Limpar meus desenhos. Vamos apagar tudo. Aí eu vou colocar para vocês aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, essas inflexões referem-se a solutos hidratados. Ou seja, são aqueles solutos que têm água, que eles retêm água, né? Formam ali um complexo com água, né? Moléculas de água, né? E na temperatura de inflexão ocorre um acréscimo total parcial do número de moléculas de hidratação na fórmula do composto. Tá? Então, vai haver um decréscimo, uma diminuição do número de moléculas de água que estão em torno dessa minha substância. Tá massa, galera? Agora, nós vamos falar de concentração das soluções. Né? Então, nós falamos de curva de solubilidade. Ah, professor, mas curva de solubilidade, eu preciso mergulhar de cabeça nisso? Eu mostro para vocês. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Curvas físico-química. Cadê? Coeficiente de solubilidade, solubilidade, curvas e coeficiente de solubilidade. Ó. Enem, 11 questões, de 2009 a 2019. 11 questões em curva. Opa, não, aqui eu tinha que tirar meio ambiente. Ah, é que está selecionado meio ambiente. E cadê curvas? Ó. Professor, quantas que caíram no Enem
Curva de solubilidade, eu vou achar, não vou achar, então não vai ter questão naquela lista que eu falei para vocês. Então, se eu estou falando uma ideia, pode cair? Está no mapa do Enem? Está na matriz? Está, na matriz está, mas nunca caiu. Tem assuntos muito mais importantes do que eu. Para que curva de solubilidade, gente? É análise de gráfico. Tem outras coisas. Então, por exemplo, para você saber solubilidade, é muito mais importante você saber quem é mais, quem é menos solúvel, do que você saber analisar gráfico. Já tem outras áreas que você vai ter que analisar gráfico. Na física, na matemática. Então, para que eu vou pegar uma questão de análise de gráfico e dar para um aluno fazer a prova do Enem? Dentro de curva de solubilidade, sendo que tem outras coisas muito mais importantes dentro de soluções do que analisar um gráfico. Então, não tem nenhuma questão do Enem. Tá claro isso para vocês? Estou mostrando para vocês. Eu estou te dando um caminho da pedra. Professor, aonde que eu vou focar, bicho? Porque o aluno sem orientação, ele vai estudar tudo e não vai conseguir estudar nada. Porque ele não consegue focar. Então, entendeu o que é curva de solubilidade? Fez 3, 4 questões? Acabou, só vai. Entendeu? Professor, não entendi. Professor, faz esse exercício para a gente. Faz aí, grava uma aula para a gente. Ou marca uma aula só para fazer exercício de curva de solubilidade. Eu estou preocupado. Mas é só aquele momento. A gente não vai ficar... Não. Agora, ligações intermoleculares, solubilidade, influência do ponto de ebulição de acordo com a interação intermolecular, isso é, toda semana tem que pegar uma questão dessa. Toda semana tem que fazer uma questão de cálculo secométrico. De agora para frente, toda semana tem que pegar uma para fazer, uma ou duas. Toda semana. Porque não tem jeito, vai cair. Galera, a gente, quando falar de concentrações, a gente vai começar a relacionar. Lembra que nós estamos dentro de soluções, né? Dentro de soluções eu estou falando que eu tenho um soluto e tenho um solvente. Nós, na química aqui agora, não vamos trabalhar mais que meu solvente é a água, né? Nesse tópico da matéria, a gente trabalha com a água, a gente não trabalha com outros solventes. Eu quero que vocês saibam que não é o único, esse aqui eu vou trabalhar, tá? Com a água. E a partir daí eu começo a pensar na seguinte situação, galera. Se o meu solvente é a água e o meu soluto, então, eu quero relacionar quanto que eu tenho de soluto em relação à minha massa total da minha solução, em relação ao volume total. E aí nasceu para a gente algumas grandezas dentro da química, né? Nós chamamos de concentrações dessas soluções. Essas concentrações, então, você vai relacionar alguma coisa do meu soluto com alguma coisa da minha solução. Tá? A partir de agora, gente, toda vez que eu escrever o 1, então eu escrevi assim, ó. O 1 se refere ao soluto e o 2 se refere ao solvente. Então, se eu escrever assim, ó, M1 é massa do soluto. Se eu escrever M2, é massa do solvente. Se eu escrever V1, é volume do meu soluto. Se eu escrever, por exemplo, N1, N é o número de mols do meu soluto. Tá claro isso para vocês? Então, eu fiz a grandeza e, subscrito a grandeza, eu coloquei um número. Esse número me indica de quem que eu estou falando. Se eu estou falando de soluto, ou se eu estou falando de solvente. Tá? Ah, professor, se você colocar, então, assim, ó, M1, massa do soluto. Se eu colocar assim, ó, massa molar do meu soluto. Tá? Então, 1 para a gente é soluto e 2 para a gente é solvente. Professor, se você não colocar nada, eu estou falando da minha solução. Tá claro? Então, é uma padronização para a gente a partir de agora. Tá? Nós temos vários exemplos no nosso cotidiano. Por exemplo, o soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio a 0,9%. Né? E o que isso quer dizer? Que a cada 100 gramas dessa minha solução, que é do soro fisiológico, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio e 99,1 gramas de água. Tá? É só um exemplo. Vamos começar a falar, então, das concentrações. Antes de falar de concentrações, eu também não posso esquecer como que eu vou fazer as minhas conversões. Eu tenho que saber transformar gramas em miligramas, miligramas em gramas, quilogramas em gramas. Tem que saber fazer todas essas conversões. Massa é muito fácil, né?
Então, 1 grama ó, 1 quilograma são 1.000 gramas e 1 grama são 1.000 miligramas. Ou seja, 1 quilograma é 1 milhão de miligramas. Tá? É muito fácil. Volume também é bem tranquilo. Então, 1 litro são 1.000 mililitros, 1.000 ml, ou 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, logo, 1 metro cúbico serão 1.000 decímetros cúbicos. Eu posso falar que 1 milímetro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Gente, quando eu falo de litro, eu falo de mililitro, eu estou falando de capacidade. Quando eu falo de metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, eu estou falando de volume. Então, volume é medido em unidades de comprimento. Então, como base o metro. Então, qual é o volume daquele sólido? Ah, é 10 centímetros cúbicos. Ah, é 1 metro cúbico. Ah, não, é 1 decímetro cúbico. Isso é volume. Agora, você qual é a capacidade daquela caixa d'água? 1.000 litros. Tá? Capacidade e volume. Seguindo. Nossa primeira concentração é a mais fácil de todas, concentração comum. Eu gosto de fórmulas, eu sei que a maioria de vocês gosta de regra de 3, mas eu já vou meter aqui a fórmula de concentração comum. Concentração comum, que é um Czão, ó, M1 dividido por V. O que isso quer dizer? Que é a massa do meu soluto dividido pelo volume da minha solução. Só que essa minha massa tem que estar em grama e esse meu volume tem que estar em litros. Então, minha concentração será grama por litro. Acabou. Acabou. Isso é concentração comum. Massa do meu soluto em gramas dividido pelo volume da minha solução em litros. Acabou. É isso aí. Tá? Eu coloquei enunciado para vocês aí, mas é só isso aí. Não tem que falar nada. Show? Irado? Próxima concentração. Vou fazer exemplo só rapidaço. Ó, professor, uma solução de hidróxido de sódio representa 200 miligramas dessa base no volume de 400 mililitros. Qual é a sua concentração? Não se esqueçam. Vou meter isso aqui, ó, vou dividir por 1.000 já para transformar em gramas. Vai lendo e já vai transformando. Ó, 400 mililitros, 0,4 litros. Show? Joga na fórmula Czão é igual a 0,2 dividido por 0,4. Todo mundo tem vírgula, uma casa, esquece a vírgula, 2 dividido por 4, 0,5 gramas por litro. Isso é rápido. Quem dera se caísse na prova do Enem. Ah, quem dera. Ó, rápido, vai embora. Não vai cair assim pra gente, né? Claro que não. Tá? Galera, próxima concentração, título percentual, porcentagem em massa. Galera, existe tanto o título massa-massa como o título volume. Volume. Como é que eu calculo o título? Então, T de título, na realidade, os livros de química trazem isso aqui. Isso ficou feio. Mas não é assim, né? É assim, ó. Tzinho assim, bonito. Deixa eu apagar isso. Mas você pode usar um T maiúsculo, que na realidade não é T, é um tal, né? Mas, enfim. E aí, olha só. Massa do meu soluto dividido pela massa da minha solução. Ou, esse aqui é título em massa. Se o título for um título em volume, vai ser o volume do meu soluto dividido pelo volume da minha solução. Aí, o que é comum a gente fazer? Não é obrigatoriedade, tá? O que é comum? O que a gente faz de comum? A gente multiplica isso por 100. Porque ele vira porcentagem, eu multiplico isso por 100. Onde é comum eu achar esse título aqui de volume? Em bebidas alcoólicas, por exemplo. Então, quando você vai lá olhar no rótulo, por exemplo, de uma cerveja, está lá 4,5%. O que é isso? Isso é um título em percentual em volume. Quer dizer que para cada 100 ml de cerveja,
4,5 ml é de etanol. Tá? Perfeito? Isso é o título em massa. E aí, gente, a gente vai trabalhar isso aí, né? Nós vamos trabalhar isso aí. Você pode ver que o título não tem unidade de medida, mas quando eu multiplico ele por 100, eu transformo ele em porcentagem. Então, é o mais comum. Eu não gosto de regra de 3 nessa matéria. Coloca a fórmula lá e resolvo mais rapidamente. Então, acredito que para vocês vai ser mais fácil também. Tá? Exemplo aqui, olha só. Eu tenho 80 gramas. O cuidado que eu chamo aqui, quem vai fazer vestibular tradicional, é que eles costumam fazer isso. Ele me deu a massa do meu soluto e me deu a massa do meu solvente. Aí eu não posso esquecer que título. Dificuldade para fazer esse título. Título é igual a massa do meu soluto dividido pela massa da minha solução. E a minha solução não tem 320 gramas, tem a soma das duas, porque a minha solução é soluto mais solvente. Então aqui eu tenho 400 gramas. Ó, simplifica, simplifica. 8 dividido por 4 vão dar o quê? 0,2. Se eu multiplicar isso por 100, quer dizer que eu vou ter o quê? 20%. Então quer dizer qual é o título dessa solução? 20%. Perfeito? Simples, simples, simples. Tá? Galera, título em volume eu já expliquei para vocês. Tá? Já expliquei para vocês. Ficou muito famosão aí, né? Esses títulos aí, né? Gay-Lussac aí, ó, tá aí a GL, que é o que tem lá no etanol. Tá? Lá que a gente compra na farmácia, supermercado e etc. Aqui tem um exemplozinho, tá? Que é o inverso. Então, ele falou que tem uma bebida alcoólica que apresenta 25% de etanol. Qual volume em mililitros de etanol é encontrado em 2 litros dessa bebida? Gente, eu sei que vocês gostam de fazer regra de 3 e pode fazer. Então, você poderia fazer assim, se eu sei que 2.000 ml equivale a 100% e 25% disso é etanol, então 25% vão ser quanto? Vão ser X. 100 para 25, eu estou dividindo 100 por 4, aí eu cheguei a 25. Então, quer dizer que eu tenho que dividir 2.000 por 4, e eu vou chegar a X. Então, vai dar 500 ml. A estratégia que você vai usar, tanto faz. Professor, quer usar a fórmula, usa a fórmula. Quer usar a regra de 3, usa a regra de 3. Lembrando que nem sempre essas minhas colunas serão proporcionais, como eu mostrei para vocês lá em estequiometria. Proporcional não. Elas sempre serão proporcionais. Não sempre terão números inteiros assim tão fáceis de enxergar. 100 para 25, eu dividi 100 por 4. Tá? Próxima concentração, que é a que nós vamos precisar. Né? Nós vamos precisar dessa concentração para trabalhar lá em equilíbrio químico, lá em termoquímica, lá em eletroquímica. Então, essa concentração é a mãe da química. A gente precisa saber a concentração molar. Na realidade, a gente não chama mais, a gente chama concentração mol por litro. A partir de aí o PAC padronizou que eu não chamo mais de concentração molar, eu chamo de concentração mol por litro. É o nome, tá? Então, como é que ela é? Olha só. A minha concentração tem um Mzinho bonito assim, ó. No livro de química vem um M assim. Esse M significa que eu tenho concentração mol por litro. Como é que ela é? Número de mols do meu soluto dividido pelo volume da minha solução em litros. Então, a unidade medida da concentração mol por litro é mol por litro. Professor, como que eu calculo isso aqui? Como que eu calculo isso aqui? Nós já aprendemos isso lá na geral. O número de mol de qualquer coisa é a sua massa dividido pela massa molar. Como eu estou trabalhando com mol do soluto, então essa fórmula melhorada ela ficaria assim, ó. Então vamos puxar uma setinha aqui para melhorar essa fórmula. Isso está na nossa cabeça. Então, a concentração em mol por litro será
massa do meu soluto dividido por sua massa molar dividido pelo volume da minha solução. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós chegamos, ó, portanto, a concentração em mol por litro da minha solução será quem? Massa do meu soluto dividido pelo volume da minha solução vezes a minha massa molar. Pode inverter a ordem também, caso queiram. Tá? Então, li o texto, coloco a massa do meu soluto, coloco o volume da minha solução em litros, vezes a massa molar da minha substância. Essa é a fórmula. Eu coloquei aqui para a gente a fórmula, tá? E aqui a gente vai trabalhar com isso. Tá? Aí ele pergunta aqui nesse exemplo é mais fácil, era só dividir 0,75 por 2,5, mas temos mais difíceis, tá? Gente, vocês vão tem exercício que vocês vão ver assim, ó, 0,3, a gente lia isso antigamente, molar. Nas questões atuais, agora, não vai vir mais isso aqui, né? Eu coloquei aqui porque vocês vão pegar questões, não vão pegar questões só dos últimos 5 anos, pegar questões de 10 anos atrás, é comum. Então, quer dizer que vai aparecer para a gente questões mais atuais, nos últimos 5 anos, assim, ó, 0,3 mol por litro. Não se usa mais esse M maiúsculo de molar, tá? Eu uso mol por litro. É o padrão da IUPAC a partir, né? Partir não, na verdade, na atualidade. Show? Gente, então, ó, professor, caramba, se eu pego uma questão assim, como é que eu vou fazer? Então, vamos jogar na fórmula, ó. Molaridade é igual a massa do meu soluto dividido pelo volume vezes a molaridade. Então, MV, VM, como vocês queiram. Vou colocar assim, ó. M1 vezes o volume. Então, vamos lá substituir. Então, a molaridade vai ser igual a massa, 6,84, dividido o volume, né? A massa, a sacarose vocês vão ter que calcular, vai dar 342 vezes o volume, que é 200 ml, que vai ser 0,2. Show? Eu vou colocar aqui mais uma casa após a vírgula, do 0,2, vai ficar 0,20, para eu fazer isso aqui, ó. Apago a vírgula. Show? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu simplifiquei esses dois. Então, aqui eu já enxerguei que aqui, ó, divisível por 2. Então, isso aqui, ó, dividido por isso aqui, eu corto. Então, ficou o quê? Que a minha molaridade é igual a quem? A 2 dividido por 20. Ou seja, 0,1 mol. Quem quiser fazer a regra de 3, faça a regra de 3. Está aqui a minha resolução. Eu fiz bem rapidinho. Vocês viram, né? Tranquilo? Rapidaço, ó. Fórmula é assim. Você jogou, pô, acabou. Regra de 3, o que eu tinha que fazer? Olha a regra de 3. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como é que seria a regra de 3. Primeira coisa de tudo, eu ia calcular tudo primeiro. Então eu colocava assim, o mol de sacarose tem 342 gramas. X-mol vão ter 6,84. Multiplica cruzado. Demorou um tempasso para fazer isso. Aí vocês iam achar o quê? 0,02. Aí depois pegou, se 0,02 mol de sacarose, olha o trabalho, estão em 0,2 litros, né?
Em 1 litro eu vou ter X mol. Ah, que merda, gente. Tá doido. É doideira isso aí. É doideira. É muito cálculo. A gente não tem tempo para isso, não. Porque isso não vai ser só isso do Enem. Isso vai estar dentro de um cálculo estequiométrico. Isso vai estar dentro de equilíbrio químico. Isso vai estar dentro de uma eletroquímica. Então, não tem tempo de ficar perdendo regrinha de 3 para calcular isso aí. Quem quer passar dos 700 pontos na prova de natureza não pode fazer regrinha de 3 e ficar calculando isso aí, porque não vai ter tempo de fazer a prova. Não vai dar tempo. A questão que é 3 minutos para fazer, você vai gastar 10. Você vai fazer 3, 4, 5, 6, 7, 10 regras de 3, acabou. Se você quer medicina, começa a diminuir suas regras de 3. Porque não pode fazer. É porque não vai dar tempo, meu filhinho, de fazer essa porada do Enem. Não vai dar tempo. O nosso principal adversário naquela merda da prova do Enem é o tempo. Para de falar que seu adversário é a matemática, é a física, é a química. Não é. É o tempo. Você não tem tempo de resolver todas as questões. Não tem tempo. Se eu não tenho tempo, eu tenho que ganhar tempo. Como que eu ganho tempo? Otimizando ele. E como que eu otimizo meu tempo, professor? Mudando o caminho. Simplificando. Então, bicho, olha, dica, aprenda a simplificar, pelo amor de Deus. Aprenda a simplificar. Aprenda a fazer cálculo mental. Aprenda a fazer isso, essa matemática básica, aquela matemática lá. Vocês lembram lá no 7º ano, que a gente colocava aquele monte de A, assim, aqui em cima tinha aqui embaixo, Aí você cortava, corta, então o resultado é A. Aquilo lá no Fundamental 2 era para te treinar você a simplificar. E você precisa disso na prova do Enem, que se você não consegue simplificar, gente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, tá? Não vai dar tempo. Então, conversa com o Agrise, conversa com o Alex. Fala, Alex, eu estou precisando de uma aula de matemática básica, de simplificar as equações. Eu preciso disso. Conversa com eles, que eles vão te ajudar. Ou marcar um horário. Você precisa ter isso. Tá. Gente, antes de eu falar PPM, PPB, né? Antes de falar, gente, não vou falar concentração molar. Sai fora. Tá? Molar, nem concentração normal. Isso não se usa mais. Grama por litro, título, tá? E concentração mol por litro. Acabou. Gente, para encerrar esse meu slide aqui, eu vou fazer uma relação entre concentração comum e título, tá? Vou mostrar para vocês. Lembra como é que é a concentração comum? Não é a massa do meu soluto dividido pelo volume da minha solução? Lembra como é que é título e massa? Título não é massa do soluto dividido pela massa da minha solução? Então, se eu dividir um pelo outro, se eu dividir C por T, o que, que vai resultar para a gente? Vai resultar assim, ó. Se eu dividir C por T, então repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, repetir a primeira, se eu repetir isso aqui e multiplicar pelo inverso da primeira, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, você vai cortar M1 por M1, o que, que vai sobrar? Que a razão, guarda isso aí, anota em algum lugar, que isso vai te dar tempo numa resolução em alguma época da sua vida. É igual a densidade. Então, quer dizer que se o exercício me deu uma concentração e eu quero calcular o título, por exemplo, é só saber que, professor, eu tenho o título, quero calcular a concentração, é igual ao título vezes a densidade. Ou, se preferirem, título é igual a concentração dividido pela densidade. Lembrando que aqui, o título tem que estar em aquele número adimensional, 0,2, não porcentagem. Aqui, a densidade tem que estar em gramas por litro, porque aqui vai estar em gramas por litro. Então, essa é uma relação que nós temos. Show? Galera, eu fiz essa observação,
Tá tudo aqui anotado para vocês, tá? Se não tiver em gramas por litro, né? Se não tiver em gramas por litro, a gente pode usar o recurso de transformar ela para gramas por litro. E aí a gente faz o quê? A gente multiplica ela por 1000. Tá claro? Em gramas por ml. Eu tenho um exemplo aqui para fechar nossa aula. Deixa mais um pouquinho antes de eu ir. Eu tenho uns minutinhos aí. Deixa eu fazer mais uma relaçãozinha. Ó. Concentração comum, título e concentração mol por litro. Vamos juntar todo mundo para ver o que acontece? Então, lembra que concentração, que o número de mols é a massa dividido pela massa molar? E que M1 é a massa do soluto e o Mzão maiúsculo é a massa molar do meu soluto? Então, a gente vai ter assim, ó. Se eu dividir a minha concentração, aí olha só, esse Czão, quem é esse Czão, professor? É a minha concentração. Professor, qual é a minha concentração? Como é que eu calculo a concentração? Não é título vezes densidade? Então, olha só. Ó, isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui no cantinho. O que eu fiz? Ó, deixa eu voltar aqui. Acho que fica mais fácil para a gente. Ó, concentração comum, molaridade. Lembra que eu coloquei essa fórmula no slide anterior? Ó, M1 dividido por Mzão 1 vezes V. Esse cara não tem que estar em gramas, esse cara não tem que estar em litros? Não é isso? Esse cara tem que estar em gramas, esse cara tem que estar em litros. Então, olha só. Aqui, ó, eu posso tirar esses caras e falar assim, ó, que a minha concentração molar é a mesma coisa que a minha concentração comum dividido pela massa molar do meu soluto. Mas você lembra que concentração comum não é do meu slide anterior, do meu slide anterior. Concentração comum não é título vezes densidade? Então aqui eu posso trocar, ó. Ao invés de colocar concentração comum, eu posso colocar assim, ó. Minha concentração molar é título vezes a densidade dividido pela massa molar do meu soluto. Se a densidade não tiver em gramas por litro, eu multiplico isso por 1000, tá? Para converter. Então, aqui quer dizer que eu busquei um recurso mais rápido para resolver minha solução. Porque eu não tenho tempo, cara. Não tenho tempo. Não tem tempo, então ferrou. Então, se eu estou no exercício que ele me deu o título, me deu a densidade, e eu preciso da concentração mol por litro, ou eu faço 300 regras de 3, ou eu lembro dessa relação. E aí vocês escolhem qual caminho que vocês vão seguir. Galera, só falta PPB, PPM, e a gente entra em diluição e soluções que reagem entre si, que não reagem, e soluções que reagem, tá? Então, na nossa próxima semana, vamos continuar com soluções, trabalhando com soluções que, mistura de soluções que o soluto do mesmo soluto, mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si. Aí nós vamos trabalhar tanto com titulação como gravimetria, tá? Mas isso é a próxima semana. Vou mandar a lista de exercícios para vocês, tá? Para fazer. E quando vocês não me chamam lá no WhatsApp, eu sei que vocês não estão fazendo. Porque se pegar para fazer, vai ter dúvida. Tá? Então, pega para fazer. Galera, um forte abraço e até a semana que vem. Semana que vem é imperdível, porque é a parte que cai no Enem. Tá? Diluição é a parte que cai no Enem. Tudo que eu estudei foi ferramentas para eu fazer as questões que caem no Enem. Tá? Fui. Abração.